Cinema Verão Vivo. De terça a domingo, uma super seleção de filmes. Nesta quinta, Nicolas Cage e Bridget Fonda, num conto moderno, Atraídos pelo Destino. Sexta, o filme que consagrou Brad Pitt, Lendas da Paixão, com Anthony Hopkins e Julia Ormond. Sábado, um garoto de 12 anos envolvido com o tráfico de drogas. Fresh. Domingo, 8 da noite, Gene Hackman e Robert Duvall na caçada de Jerônimo. De terça a domingo, os maiores sucessos do cinema estão no Cinema Verão Vivo. Oi, boa noite. E tem boa notícia, hein? Os juros caíram mais um pouco nesta quarta-feira. Poluir não é mais apenas uma contravenção no Brasil, é crime. Está na nova lei do meio ambiente aprovada na Câmara. O Denatran anuncia que vai rever as novas regras do uso do cinto de segurança, regras que tornam ilegais milhões de automóveis. Apesar de muitas dúvidas, os guardas estão multando para valer. Aí eu dei marcha ré para ficar aqui, porque lá era pior. É multa. O desafio de uma corrida muito louca na Inglaterra. E a festa de inauguração do estádio onde o Brasil vai começar a Copa. Olha, se o seu carro não tem cinto de segurança de 3 pontos no banco de trás, se não tem também encosto para a cabeça, não faça ainda as mudanças não. O Departamento Nacional de Trânsito estuda admitiu rever essas exigências do novo Código de Trânsito. As regras para esses equipamentos devem ser divulgadas no dia 6 de fevereiro. Os técnicos estão avaliando qual o tipo adequado de cinto de segurança para cada caso. O Denatran decidiu repensar as exigências por causa do protesto, entre outros, dos especialistas. Eles afirmam que o uso de equipamentos não originais pode trazer mais perigo porque esses equipamentos alteram a estrutura do veículo. Em São Paulo, muitas oficinas já estão tentando dar um jeitinho para adaptar os carros. E o que parece seguro pode trazer muita insegurança para os passageiros. O dono dessa Marajola, no 81, já gastou muito dinheiro para deixar o carro seguro. Trocou o cinto original pelo transversal e agora nem sabe se vai conseguir cumprir as exigências do novo Código de Trânsito. O certo seria respeitar o ano original do carro, porque vai ter muita gente mexendo na originalidade do carro. Mais de 1 milhão de carros que circulam pelas ruas do país foram fabricados numa época em que nem se pensava no uso do cinto de segurança. Com a nova lei, a partir de janeiro de 99, todos os passageiros serão obrigados a usar cinto de 3 pontos, inclusive os do banco de trás. O problema é que muitos carros sequer têm lugar para fixar o novo acessório. Essa Paraty modelo 91 não foi projetada para ter cinto de segurança com 3 pontos no banco traseiro. Mas como a lei exige, o jeito é fazer uma adaptação. Alguns mecânicos acreditam que é possível solucionar o problema colocando uma barra de ferro por dentro do porta-malas. Fixaria uma chapa aqui nessa base, ela subiria até a altura do banco para servir de reforço, uma para o lateral, uma para o do meio e uma para do lado contrário. A indústria automobilística ainda não sabe como adaptar os carros antigos e novos à nova lei. Enquanto isso, a Associação Brasileira de Acidentes e Medicina de Tráfego alerta para os perigos de uma instalação improvisada do cinto no banco de trás. Se está preso numa barra que foi adaptada, vem a barra, o banco, tudo. Por quê? Porque o carro originalmente não foi feito para ser adaptado a um cinto de 3 pontos. Pouquíssimos carros nacionais, inclusive os novos, estão adaptados para esse tipo de cinto. Esse médico que você acabou de ouvir, Fábio Raci, também questionou a exigência dos encostos para a cabeça. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, os encostos são projetados para a proteção da coluna cervical em caso de choque. Mas se instalados de forma errada, podem provocar lesões e até, veja só, perfurar o pescoço do passageiro. Uma consequência mais trágica do que se não existissem. E o Denatran fez uma recomendação também aos donos dos veículos de coleção, aqueles carros bem antigos. Pediu que, por enquanto, eles evitem circular com os carros. É que a regulamentação do uso do cinto e outros equipamentos deverá liberar os veículos de circulação restrita ou que ficam apenas em áreas de exposição. Bom, no Rio de Janeiro, os motoristas ficam irritados com a facilidade com que as multas têm sido aplicadas. Eles reclamam, mas não conseguem convencer os fiscais de trânsito. O trânsito está lento e, de repente, o sinal fecha.
O guarda vê o carro sobre a faixa de pedestres e saca o bloquinho. Apesar dos apelos, a multa é inevitável. Isso me segurou ali, tá? Aí eu dei marcha ré para ficar aqui, porque lá era pior. É multa. Não tem como negociar. Não como negociar. Inconformada, esta mulher tenta provar sua inocência. Eu já estava lá em frente com o sinal aberto. Aí fechou e não me meio. A senhora pretende recorrer dessa multa? Pretendo. Hoje começaram a ser digitadas as multas do primeiro dia do novo Código de Trânsito. São quase 900, a maioria por avanço de sinal e estacionamento proibido. O resultado dessas infrações vai chegar à casa dos motoristas em 8 dias. Quem pagar até o vencimento terá um desconto de 20%. O motorista que discordar da multa tem 30 dias para recorrer da cobrança. Uma junta da Secretaria de Trânsito vai analisar as justificativas e, no prazo de um mês, decidir se elas são suficientes para cancelar a punição. Olha, essas novas leis, em grande parte, são muito positivas, mas elas contêm também uma parte grande que parece mais um festival de besteiras. Ou se dá um jeito nessa situação e se eliminam essas dúvidas rapidamente, ou praticamente todos os brasileiros vão virar reféns do guarda da esquina. Poluir vai dar cadeia. Essa é só uma das novidades da nova lei dos crimes contra o meio ambiente, aprovada pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. O projeto só virou lei depois de muita polêmica e o governo acabou tendo que fazer concessões e até acordos com as bancadas ruralistas e a dos evangélicos. Veja aí os principais pontos da nova lei. A multa para crime ambiental vai de 50 até 50 milhões de reais. Empresa ou pessoa que cometer crime contra o meio ambiente pode ser perdoada se consertar o estrago feito. Pena de prisão até 4 anos pode ser trocada por indenização ou serviços à comunidade. Pontos polêmicos que ficaram de fora. A lei não define com clareza o que é crime contra o meio ambiente. Foi eliminado o artigo que proibia fazer fogo, destruir, derrubar ou cortar árvores em floresta, mata ou vegetação protegida. A lei não penaliza os donos ou sócios de empresas que cometerem crimes ambientais. Quem vai para a cadeia é o administrador ou o gerente. Por pressão dos evangélicos, foi excluída a regulamentação e punição da poluição sonora. Veja a seguir, vai cair ainda mais o preço da linha do telefone residencial. Sobe o ibope do presidente Clinton depois do pronunciamento à nação. Com certeza, o presidente americano vai dormir melhor essa noite. Várias pesquisas indicam que depois do discurso no Congresso, a imagem de Bill Clinton melhorou. E o presidente, que já deu pelo menos meia volta por cima, tem mais um motivo para se animar. Não param de pipocar acusações que questionam a credibilidade de Mônica Lewinsky, o pivô do escândalo sexual que ameaça Clinton. Clinton está mesmo mais relaxado. Há quase 2 semanas, os americanos e o mundo não viam o presidente dos Estados Unidos dar umas boas risadas. Nesta quarta-feira, Bill Clinton foi a Illinois com o vice Al Gore para levar pessoalmente a mensagem anunciada na noite anterior em Washington. Ao fazer o discurso da União no Congresso, Clinton ainda carregava bolsas nos olhos. Mesmo assim, falou bonito e tudo que os americanos queriam ouvir. O presidente enfatizou o orçamento equilibrado, a inflação e o desemprego sob controle, os investimentos em saúde e educação. Propôs aumento do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social. Foi aplaudido 89 vezes no Congresso e reconquistou a maioria dos americanos. Uma pesquisa da rede de TV ABC indica que 56% da população acham que Clinton deve permanecer no cargo. Outra pesquisa da CBS aponta que o apoio ao presidente subiu para 78%. E segundo a pesquisa da CNN, o discurso da União fez a aprovação do presidente sair de 66% para 78%. As boas novas não param de chegar. Uma delas foi anunciada por um professor de arte dramática que garante: Mônica Lewinsky não é nada confiável. Andy Geller, casado, disse que ele e Mônica foram amantes por 5 anos, quando ela ainda estava na faculdade. Olha aí os dois em cena. Na vida real, Andy diz que Mônica tem mania de distorcer os fatos e de se gabar de aventuras sexuais. Direto da rede de TV CNN, mais uma pedra. Mônica teria tido vários casos com homens casados quando era universitária. A imagem da moça está mesmo mudando. Mônica já estaria até estudando uma proposta de $2 milhões para posar nua para a revista masculina Penthouse.
Aproveitando a maré a favor, Hillary Clinton voltou a dizer na TV que o promotor do caso se aliou à direita para destruir o marido, o presidente Clinton. Estranha política, né? Mas a maré está tão favorável a Clinton que o presidente dos Estados Unidos recebeu até uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz. 3 políticos da Noruega acham que ele teve um papel fundamental na defesa da democracia, dos direitos humanos e no fim da guerra da Bósnia. Newton Carlos comenta essa virada de Bill Clinton. A sensação depois do discurso no Congresso é que Clinton consegue dar uma respirada. Ele saiu de Washington, da capital, foi ao interior disposto a usar a sua melhor arma, a sua agenda política que o elegeu e reelegeu. E ganha mais recursos orçamentários para programas sociais em educação, por exemplo. A questão agora, ainda em aberto, é saber se a agenda política de Clinton conseguirá sobrepor-se à fofocagem que tomou conta dos Estados Unidos. E há investigações contra ele, que continuam. E haja fofoca. No embalo da reviravolta, o presidente Clinton reforça a pressão contra Saddam Hussein. Os Estados Unidos buscam o apoio da França e da Rússia no caso de um ataque militar ao Iraque. A Inglaterra já anunciou que está com o governo americano e enviou o porta-aviões Invincible para o Golfo. O Invincible chegou às águas do Golfo Pérsico para se unir às forças americanas. 25 mil homens estão prontos para responder a qualquer ordem de ataque. As manobras militares, cada vez mais intensas, preocupam os iraquianos. Nesta quarta-feira, centenas de voluntários de todas as idades faziam fila para se alistar em defesa de Saddam Hussein. Com a paciência no limite, os Estados Unidos dão a entender que esta pode ser a última chance para Saddam. A secretária de Estado americana, Madeleine Albright, vai se encontrar com os chanceleres da Inglaterra, França e Rússia e espera conseguir unanimidade quanto à decisão de atacar o Iraque, caso Saddam insista em desafiar a ONU. Os inspetores americanos, a serviço das Nações Unidas, vêm sendo barrados no trabalho de vasculhar o país em busca de armas químicas, biológicas e nucleares. Uma curiosidade, o veneno da cascavel pode ajudar milhões de pessoas, porque em alguns dias a FDA, que é a agência que controla drogas e alimentos nos Estados Unidos, vai decidir se aprova um novo remédio feito com o veneno dessa cobra. O medicamento funciona como analgésico para as dores no peito e também para complicações provocadas por artérias entupidas. O novo medicamento também mostrou bons resultados para prevenir infartos durante cirurgias de angioplastia. De volta ao Brasil. O preço das linhas telefônicas vai cair em fevereiro. A boa notícia veio do ministro das Comunicações, Sérgio Mota, que voltou ao cenário político nesta quarta-feira. Uma volta à cena política em grande estilo. Primeiro, o ministro Sérgio Mota abriu as portas de casa para um almoço com os líderes do governo. Ouviu a promessa de que a votação das reformas vai ser acelerada. Depois de uma entrevista no fim da tarde, o ministro falou sobre eleições. Disse que está disposto a fazer qualquer tipo de aliança para eleger o novo governador de São Paulo. Nós temos um candidato definitivo, que é o governador Mário Covas, candidatura que será indiscutivelmente vencedora em São Paulo. E pretendemos fazer alianças com todos, inclusive com o PFL. Mas a telefonia foi o grande assunto. Sérgio Mota contou os lucros da Telebrás e confirmou a privatização de todo o sistema até julho. Para o consumidor, a boa notícia é que a partir de fevereiro, a linha de telefone cai de R$80 para R$50, uma redução de quase 40%. Mas será que vai ter telefone para 13 milhões de pessoas que esperam na fila, mais da metade só em São Paulo? O ministro não só deu a entender que sim, como disse que quanto mais gente pressionar o sistema de telefonia, melhor ele fica. As lideranças do governo, no esforço final para conseguir a aprovação da reforma da Previdência, decidiram fazer mais uma concessão. Foi um dos resultados dessa reunião que você viu aí na casa do ministro Sérgio Mota. Fernando Mitre comenta. Com essa disposição das lideranças do governo de retirar do projeto a cobrança de contribuição dos inativos, remove-se o grande empecilho no momento para a aprovação da matéria. O preço é que o projeto vai se distanciando cada vez mais da proposta original, o que faz com que seja necessária uma outra reforma, logo depois. O projeto atual, se for aprovado até abril, como o governo ainda espera, não eliminaria o déficit da Previdência. Isto é, se tudo der certo, a Previdência fechará este ano com um déficit de cerca de 3,2 bilhões. O equilíbrio financeiro só seria atingido
segundo previsões do Ministério, no ano 2000. E depois, para manter esse equilíbrio, é que seria então necessária a outra reforma, dentro de 5 anos. Essa discussão, como se vê, está longe de terminar. Daqui a pouco você vai ver uma corrida de tirar o fôlego lá na Inglaterra e a inauguração do estádio francês, onde o Brasil vai jogar. A seguir, a nova queda dos juros. Veja em Dinheiro Vivo, com a participação de Luiz Nassif. BNDES estima em 2,5 bilhões de dólares o déficit na balança comercial no item telecomunicações. O governo baixa os juros e dá mais um passo na chamada queda lenta e gradual, que começou em novembro. O Banco Central reduziu a sua taxa básica de 38% para 34,5% ao ano. Isso representa 2,5% ao mês. Mesmo com mais essa queda, no entanto, nós continuamos a ter a maior taxa do mundo. Essa TBC serve de referência para os bancos fixarem as taxas dos CDBs, que fazem girar toda a economia. Bom, por causa disso, o rendimento das aplicações, como a poupança, os FIFs e os próprios CDBs, deve cair já a partir desta quinta-feira. Mas o crédito, esse continua caro. Enquanto a taxa básica não descer para cerca de 26%, o consumidor vai continuar pagando de 5% a 7% ao mês no crediário, de 7% a 9% no crédito pessoal e 10% no cheque especial. O Banco Central só vai se reunir de novo em março para reduzir um pouco mais essas taxas de juros. E essa queda dos juros vai continuar gradual. A declaração é do presidente Fernando Henrique Cardoso e foi feita no primeiro dia da visita dele à Suíça. Ele se encontra com empresários e banqueiros para atrair novos investimentos. O principal compromisso do presidente será o Fórum Econômico Mundial na cidade de Davos, nesta quinta-feira. O presidente Fernando Henrique fala com otimismo sobre o futuro. Diz que o país está conseguindo driblar os efeitos da crise da Ásia, mas lembra, mais uma vez, a necessidade da aprovação das reformas. Essa reforma da Previdência não pode ser delongada, pode demorar, porque ela ajuda a consolidação da economia brasileira. O presidente também garante que o Brasil não vai parar por causa das eleições. E Fernando Henrique aposta na reeleição, ao garantir que a atual política cambial não muda nem nesse nem no outro mandato. Para os juros, o presidente prevê uma queda lenta e gradual. Quanto à taxa de juros, eu não sei se o juro caiu hoje, por mim já tinha caído ontem. Né? Isso depende de ajuste, olhar. Os que tomam a decisão, os que dão as informações técnicas, estão analisando a situação do mundo. Aparentemente não houve nada que mudasse a decisão, que é de nós irmos realmente baixando essa taxa de juros, porque, é claro, a maior vítima da taxa de juros é o governo federal, ao lado da população. Bom, longe do primeiro mundo, uma outra Suíça, que pouca gente conhece, passa por momentos delicados. É a cidade de Gravatá, no agreste de Pernambuco, que é conhecida como a Suíça pernambucana. Como acontece com milhares de outros municípios brasileiros, a cidade está atolada em dívidas. Gravatá, a 85 quilômetros do Recife, tenta se aproximar da Suíça, o país europeu. Pelo menos no estilo das casas, no cardápio dos restaurantes e no clima. A baixa temperatura que predomina nesta região atrai muitos turistas, mas quem chega em Gravatá tem respirado outros ares. Boa parte da sujeira coletada na cidade vem parar nas margens da BR-232, bem na porta de entrada de Gravatá. Com isso, já dá para perceber que o estilo de vida suíço está cada vez mais longe daqui. O lixo fica acumulado na frente dos condomínios elegantes. Os 13 vereadores ficaram sem o 13º. O salário dos quase 900 funcionários públicos está atrasado há 4 meses. Eu tenho me virado com as aulas particulares, que eu tenho na minha casa, e então o meu esposo. O prefeito admite o buraco financeiro e garante que a arrecadação de R$550 mil é insuficiente para pagar todas as despesas. Será pago o mês de janeiro até o final do ano. Tenho a certeza de pagar esse restante de salário atrasado. 1.430.000 trabalhadores estão desempregados na Grande São Paulo. Isso dá 16,6% da população economicamente ativa da região. Durante o ano passado, 217 mil pessoas perderam o emprego. O índice recorde é o mesmo de dezembro de 97. Segundo a Fundação SEAD-DIESE, quem mais demitiu foi a indústria, que eliminou 162 mil postos de trabalho.
A construção civil mandou 35 mil trabalhadores embora e o comércio 20 mil. Na contramão está o setor de serviços, como os bancos e os restaurantes, que criaram 103 mil novos postos de trabalho. Bom, o Brasil cria mais facilidades para atrair investidores internacionais no setor de telecomunicações. Comentário de Luiz Nassif. O BNDES completou os estudos aí sobre as projeções para a balança comercial no item telecomunicações em função da privatização. O ano passado já começou privatização de banda B, digitalização da banda A do celular, e isso já importou num aumento de compras do exterior. Então, a balança, digamos, de 97 deve terminar com déficit nessa área de 2 bilhões de dólares. Para 98, o BNDES trabalha com a expectativa de um déficit de 2 bilhões e meio de dólares, principalmente em rádio base, que é a base aí, digamos, dos telefones celulares. Há um grande esforço para convencer as companhias internacionais a fabricarem no Brasil. Em alguns casos, o BNDES garante até 100% de financiamento com prazos de até 10 anos. Mas ainda falta um tempo para dar esse balanço desses investimentos para chegar a um número final sobre a balança comercial do setor. No próximo bloco, você vai saber que o Edmundo, aquele, se meteu em uma nova confusão. Vai ver o desafio inglês de uma corrida muito doida e a festa de inauguração do estádio onde o Brasil vai dar o pontapé inicial na Copa da França. Mudanças no Ministério, a surpresa da queda nos juros e a nova lei ambiental. São assuntos que vão estar nas manchetes de alguns dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Estado de São Paulo. Fernando Henrique Cardoso articula a renúncia do Ministério. Jornal da Tarde. Acabou. As lombadas serão demolidas. Jornal do Brasil. Juro cai mais do que o esperado. Folha de São Paulo. Aprovada na Câmara a nova lei ambiental. O Globo. Banco Central surpreende ao reduzir juros de 38% para 34,5%. Agora a vez do esporte. A França vence a Espanha na inauguração do Stade de France, que é um dos mais modernos do mundo. É lá que o Brasil vai abrir a Copa no jogo contra a Escócia. O Stade de France fica em Saint-Denis, subúrbio de Paris. A obra levou 2 anos e meio para acabar. Foram gastos 500 milhões de dólares. Aqui cabem 80 mil pessoas sentadas sem aperto. Essa é a imagem aérea, já de noite, do estádio no seu primeiro dia de trabalho. A inauguração teve um show de iluminação. Afinal, Paris é a cidade das luzes e sua mais nova obra tinha que brilhar. Nas arquibancadas, a torcida fez a festa. Repare o tamanho dessa camisa da seleção da França. Até o presidente francês, Jacques Chirac, entrou na ola. Em campo, a França venceu a Espanha por 1-0. O gol saiu no primeiro tempo e foi de Zidane, o melhor jogador do mundo depois de Ronaldinho e Roberto Carlos. A rede, portanto, já foi batizada. Agora é por nossa conta. Bom, vamos lá. O Edmundo se envolveu em mais uma confusão. O que aconteceu agora, Humberto? Boa noite. Boa noite. Foi uma nova briga. Dessa vez foi ontem lá no show do U2 no Maracanã, no Rio. Ele se irritou com a fotógrafa Daniela Gel, do jornal carioca O Dia, que fotografou Edmundo beijando uma garota. Edmundo queria o filme e a fotógrafa não deu. A briga começou e os seguranças do Maracanã tiveram que apartar. O Zagallo, com certeza, não vai ficar nem um pouquinho contente com mais essa confusão do Edmundo. É. Só para pequena correção, o show foi no autódromo de Jacarepaguá. Isso. Certo? Nós vamos mudar de assunto agora. Como terminou o julgamento de Anderson, do Inter? Isso que nós queremos saber. O Anderson era acusado de doping no Campeonato Brasileiro do ano passado. Como é que ficou, Humberto? O Anderson foi absolvido, e foi absolvido por uma goleada, 5-0, hoje no tribunal da CBF. No exame antidoping do jogador tinha sido encontrada morfina. O jogador provou que antes do jogo tinha comido pãezinhos com sementes de papoula, que contém a morfina. Usou até alguns estudantes de medicina que também comeram o mesmo pãozinho e fizeram os exames. Esses exames também deram positivo. Valeu a prova e o Anderson foi absolvido, Rondiano. Tá certo. Bom, agora vamos aos gols do torneio Rio-São Paulo. O Santos surpreendeu o Flamengo no Maracanã e o São Paulo virou o jogo para cima do Fluminense. Veja aí como foi. São Paulo e Fluminense jogaram no Pacaembu. Magno Alves abriu o placar para o Fluminense, assim como você viu. Aí Adriano empatou para o São Paulo. 1-1.
Depois foi a vez do Denilson cobrando o pênalti, dar a vitória ao São Paulo. 2-1, placar final. Agora, Flamengo e Santos lá no Maracanã. O paraguaio Baez fez o primeiro gol do Peixe. Logo depois, o veterano Jorginho acabou definindo o resultado. Santos 2, Flamengo 0. Vamos falar um pouquinho do Ronaldinho, Beto? Parece que agora até os psicólogos estão pegando no pé do garoto. Mas essa na carreira do Ronaldinho, né? Ronaldinho vem sendo muito criticado por não jogar bem na Inter de Milão. O presidente do clube já ameaçou botar o Ronaldinho no banco e a torcida cobra demais. E agora os psicólogos entraram na conversa. Hoje a Associação Italiana de Psicologia do Esporte divulgou uma nota dizendo que Ronaldinho sofre de depressão provocada pelas más atuações. O Ronaldinho não aguenta mais tanta crítica. Hoje ele pediu um tempo para encontrar sua melhor forma e responder o mais breve possível, fazendo gols. E o Christian e o Corinthians? Como é que está essa situação dos dois? A proposta do Corinthians foi oficializada. O Corinthians ofereceu 6 milhões de reais. O Inter achou pouco dinheiro pelo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas ainda existe uma chance. O Inter quer o lateral Rodrigo do Corinthians. Se a diretoria liberar e colocar mais um pouquinho de dinheiro, o negócio ainda tem chance de sair, Rondino. Vamos esperar, né? Qualquer corrida deixa um atleta cansado, não é verdade? Só que tem uma em particular, lá no interior da Inglaterra, que quase mata os participantes de frio. Nessa corrida é preciso coragem, muita coragem. Os atletas têm que rastejar embaixo de arames farpados, escalar montes de feno, passar por baixo de canos e mergulhar na água gelada. Tem gente que passa mal e outros quase morrem de frio. Esse aí nem conseguia segurar o copo direito. E olha o estado do atleta que terminou a prova em primeiro lugar. Programinha bom, hein? O Jornal da Noite vai ficando por aqui e você fica agora com o Flash com a Mauri Júnior. Uma boa noite, até amanhã. Boa noite. Cinema Verão Vivo. De terça a domingo, uma super seleção de filmes. Nesta quinta, Nicolas Cage e Bridget Fonda, num conto moderno, Atraídos pelo Destino. Sexta, o filme que consagrou Brad Pitt, Lendas da Paixão, com Anthony Hopkins e Julia Ormond. Sábado, um garoto de 12 anos envolvido com o tráfico de drogas. Fresh. Domingo, 8 da noite, Gene Hackman e Robert Duvall na caçada de Jerônimo. De terça a domingo, os maiores sucessos do cinema estão no Cinema Verão Vivo.